Fala moçada, tudo bom? Hoje vamos continuar aquele papo sobre as linguagens artísticas, tá bom? Nossa próxima linguagem que nós vamos começar a conversa aqui é pintura. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa frase aqui da Adriele, ó. Dos quatro pilares nos quais alicerça a cultura humana, arte, mística, filosofia e ciência, a arte é, muito provavelmente, a mais antiga a ser regularmente praticada pela humanidade. Ao longo da história, a arte tem sido intrinsecamente ligada ao aparecimento do homem, servindo como meio de expressão e também como uma linguagem universal, em que a beleza e estética prevalece. Foi na antiga Grécia onde surgiu a divisão entre as artes superiores, criadas para serem apreciadas com os olhos e ouvidos, e as menores, relacionadas com o tato. Então hoje, se fôssemos continuar com essa divisão que não é mais utilizada, né? Mas se fôssemos, hoje vamos falar sobre as artes superiores, aquelas que trabalham com a visão e a audição, tá certo? Vamos então para nossa primeira linguagem artística. Bom, pintura basicamente é quando a gente se refere à técnica de usar pigmentos, né? Em forma pastosa, líquida ou em pó, e aplicá-los numa superfície a fim de colorir, a fim de transformar aquela superfície, atribuir cor naquilo lá e com isso você conseguir uma expressão, tá? Há muito tempo a pintura é utilizada pelo homem como forma de expressão e um mecanismo para captar a realidade. Ao longo da história, muitos pintores foram reconhecidos e por isso não é de admirar que hoje a pintura continua sendo uma das belas artes, né, mais populares e apreciadas. É legal a gente pensar que a pintura, a gente já, como nós vimos aqui, desde as pinturas rupestres, né, lá nas montanhas de Lascaux, na França, nós já vimos que os seres primitivos, né, nossos seres humanos primitivos, tentavam se expressar através de rabiscos coloridos nas paredes, né, com o que eles tinham lá na época. E conforme o tempo passa, a pintura ela é enigmática e ao mesmo tempo ela representa muito bem a arte porque ela tem isso, né? Às vezes com palavras você não consegue representar, expressar o que você sente quando você vê uma pintura, quando você vê uma imagem. Então a pintura, bem dizer, ela pode ser considerada ancestral, vamos falar bisavó, vai? A bisavó das novas artes visuais, né? De tudo que hoje, de toda a comunicação visual que temos hoje. Que afinal de contas, se a gente for olhando durante a história, no começo, por que se pintava, né? Se pintava para registrar um momento, né? Isso aconteceu muito até termos a fotografia, já no final do século XIX, né? Quando a gente começa a ter essas evoluções da máquina e tudo mais. Até então tinha essa necessidade, aí com o tempo os pintores eles pensam em extrapolar a realidade e começar a criar, por que não a realidade de dentro da cabeça, né? Não simplesmente replicar o que a natureza faz, e a partir daí nós começamos a ter novas escolas de pintura e com novos propósitos, né? A pintura com novos propósitos. Então, como a gente pode ver, por exemplo, na obra do Miró, na obra do Andy Warhol, Salvador Dalí, Van Gogh, com as novas técnicas também de pintura, eles conseguiam expressar novos sentimentos, novas emoções, né? Então nós tínhamos aí a ideia de que agora a realidade não mais era uma barreira, né? E isso vem também com as técnicas a serem aplicadas. Assim como os novos materiais para pintura, as novas formas de você aplicar esses materiais e o reflexo de tudo que a sociedade está vivendo nos séculos, nesses últimos séculos, não é? Bom, vamos falar sobre literatura agora. Literis, letra, né? Vem do latim letra, né? Que é a arte técnica de escrever bem. É a técnica de compor e expor textos escritos, em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos, né? O que é a diferença aqui? Então, por que tem algumas escrituras que vão ser consideradas literatura, vão ser consideradas arte, e outras não serão consideradas, né, arte? Bom, primeiro que a gente tem uma diferença entre os textos literários e científicos. O texto literário ele busca empregar as palavras com liberdade, preferindo o seu sentido conotativo, figurado, né? Que quando a gente fala uma coisa, mas ele está, na verdade, sendo uma parábola daquilo, né? Nossa, você é uma flor, por exemplo, né? A gente não está querendo falar que a moça é uma flor, está querendo falar
que ela parece, é muito bonita, que ela tem as qualidades, às vezes, de uma flor. O texto literário é, portanto, aquele que pretende emocionar e que, para isso, emprega a língua com liberdade e beleza, utilizando-se muitas vezes do sentido metafórico das palavras, né? É isso aí que eu dei o exemplo. O texto científico emprega as palavras sem a preocupação com a beleza, o efeito emocional. Então, quando nós falamos de artigo científico, texto científico, são textos que estão preocupados, muito mais preocupados com o conteúdo informativo que eles vão passar, que eles irão transmitir. O texto literário, eles têm muito mais a preocupação com emocionar, com passar um sentimento e não informação. Certo? Então vamos ver algumas formas literárias aqui. A primeira, que de cara a gente já sabe, né, é a poesia. É a forma literária mais antiga e o diferencial dela é que ela consiste no arranjo harmônico das palavras, né? A ideia de tentar fazer as coisas rimarem, não que toda poesia precisa de rima, tá? Mas a escolha das palavras em função dos seus valores semânticos e sonoros é um diferencial, tá bom? E os poemas, eles podem ter forma fixa, como por exemplo o soneto, que ele é formado de 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, as 2 primeiras estrofes possuem 4 versos e as 2 últimas estrofes possuem 3 versos. Ou o haikai, que também é uma forma fixa que tem 3 versos, sendo que o primeiro e o terceiro são considerados redondilhas menores, porque os versos só possuem 5 sílabas, e o segundo, a redondilha maior, quando o verso possui 7 sílabas. Temos o texto dramático, que é uma forma clássica literária composta por fala de um ou mais personagens. É o roteiro, é o texto, né, de uma conversa, o diálogo entre personagens, né? Normalmente ele é feito para ser encenado, não apenas lido. E o escritor desse gênero costuma ser chamado de dramaturgo, né? Então tudo que tem um roteiro pode ser considerado um texto dramático, tá? E ficção em prosa, que são os textos corridos, sem versificação, e eles surgiram um pouco depois, né? Por exemplo, no período romântico, no século XVII, pode ser considerado que, inclusive, tem o gênero romance, né? Que começa nesse tempo, que a gente tem as divisões desses contos, né? Que são fantasias, que são coisas, histórias com uma maior... focadas realmente no deleite de contar uma história fantasiosa, né? Então, por exemplo, ele pode ser um conto, que ele é mais curto, pode ser um romance um pouco mais longo, e a novela, que é o formato mais longo de todos. Bom, chegamos na música, né? A palavra música vem de musique techne, que é a arte das musas. Essa palavra tem uma ligação com a origem, né, lá na época dos gregos, de quando tinha 7 musas, né, que guardavam as artes, né, e todas elas tocavam. Tem uma história mitológica por trás. A forma de linguagem que se utiliza da voz, instrumentos musicais e outros artifícios é o que é considerado música, quando isso é utilizado para expressar algo a alguém. A arte que constitui na combinação de vários sons ao longo de um determinado tempo. Embora a música seja feita por diversas razões, muitos definem que ser arte é sua principal função. Como a gente vai ver, né, a música no decorrer do tempo, e isso também acontece há muito tempo, né, ela assume funções variadas. Por exemplo, ela tem uma função militar, quando você escuta uma música tocada no quartel e as músicas que eram tocadas durante a guerra, isso era para criar um sentido de ritmo no batalhão e também um encorajamento daquele grupo. Tem a sua função educacional. Isso já desde o século IV a.C., quando Platão escreve, 3 a.C., quando Platão escreve a República, nós temos já indicações do intuito da música ser utilizada para a formação ética e ética do cidadão de bem, né? Daquele cidadão. Ele precisaria ter uma formação musical e tomar muito cuidado com o que ele escutava. Isso era imprescindível para você ter uma sociedade sã, né? Platão já vai dizer sobre isso. Terapêutica, né? Como uma forma cada vez maior e até nos dias de hoje muito mais forte, né? Como uma forma de escape, uma forma de aliviar o estresse. Rituais religiosos, festas, funerais, tudo em cada momento desse, né? Em cada local aí que nós estamos vendo, né? Ela assume uma função diferente, ela tem um papel diferente. Mas ser arte, ser só bonita, né? Talvez seja a sua principal função.
a história da música confunde-se com a história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana. Isso porque nós temos registros de música sendo feita lá desde o período paleolítico. Né? Isso é muito tempo lá atrás, ou seja, foi uma das primeiras artes também que os homens começaram a desenvolver. Bom, como a gente viu, a música começou muito antes e ela foi passando com o tempo, desenvolvendo e foi sofrendo as variações do tempo da cultura humana. Então nós temos a música da Renascimento, quando ela está muito forte ainda na igreja, quando nós temos o nascimento do canto gregoriano e do que chegou para a gente, né, dessa época, né, do século XIV, século XIII, XIV, o que chega para a gente, que tem isso registrado, né, isso grafado, é principalmente no Ocidente, né, a gente está sempre falando aqui da arte ocidental, é o que nós temos ali de material que foi guardado em mosteiros e em bibliotecas desse período. Depois chegamos no período barroco, onde temos uma outra transformação musical. Aí já vemos compositores como Bach, como Ana Madalena, Bach também. Nós vamos ter vários, Vivaldi, né? Esses são os principais famosos, assim, que tem uma outra estética a música deles. Depois nós vamos para o clássico, né? O período clássico, onde nós temos Beethoven, Haydn, Mozart, né? Os que são mais conhecidos aí por todo mundo, assim. É um período onde tem várias estruturações musicais que estão ocorrendo e que elas vão ser fundamentais e determinantes para a música até nos dias de hoje. Depois chegamos no romantismo, onde também reflete ali o século XVIII e começo do século XIX, todas as rápidas evoluções que o mundo está começando a ter, e começa a ter o sentido da obra como o ser imortal. Né? Começa ali o sentido dos artistas quererem ser lembrados, né? Serem divos, vamos dizer assim, como a nossa Beyoncé aí. Né? Essa primeira palavra, né? Imortalizados pela sua obra, essa necessidade não existia até então. Não vislumbrava isso, né? E no romantismo, até também a gente vê nas obras literárias essas ideias de extrapolar o real, né? De nós irmos para além do que temos na realidade, além do nosso tempo também, começa a despertar o desejo da eternidade em suas obras, né? Então começamos aqui o início do glamour e da busca, né? Pelo que a gente tem hoje da fama, podemos dizer assim. E depois temos a Idade Moderna, que é ali no começo do século XX, final do século XIX, né? Que, como nas outras artes, o pessoal começa umas experimentações, começa a quebrar com o que está vindo antes, né? Então a gente vai ver que nem Stravinsky, Debussy, um pouquinho mais para frente Schoenberg, e toda uma escola de música bem doidona, né? Que não foi pro mainstream, a gente não conhece muito, mas que é muito interessante de vermos e entendermos por que ela acontecia, né? Bom, música, elas são definidas em estilos, né? Hoje é mais do que nunca, né? Claro que naquela época existia estilos também, mas o que chegou para nós, né? Antes das gravações, antes da gente poder gravar a música, isso só vai acontecer da década do final do século, muito finalzinho do século XIX, mas com qualidade mesmo, depois da década de 30, né? Então a gente chegou muito pouco material pra gente. Mas os estilos acabam por acontecendo e hoje nós temos essa ramificação maior, né? Alguns dos estilos pop, rock, samba, pagode, jazz, funk, reggae e muitos outros que vocês conhecem. A última linguagem a ser considerada uma das grandes, né? E ser inclusive colocada junto com as 6 artes, né? 6 grandes artes e se tornar a 7ª arte, como a gente chama, é o cinema. Né? O cinema, a palavra cinema vem de kinema, que vem de movimento, né? Seria a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam a impressão de movimento. O cinema, a gente também ele vai nascer junto com a gravação, né? Um pouquinho ali na mesma época, no finalzinho do século XIX, a gente tem a nossa primeira apresentação dos irmãos Lumière. Eles vão apresentar o cinematógrafo com o filme A Chegada do Trem à Cidade. Foi uma loucura, né? Vocês imaginam, um pequeno filminho que era só o trem chegando, né? Mas tudo isso só foi possível com os começos de estudos da fotografia, né? A fotografia, assim, já é do começo do século XIX, quando as pessoas começaram, e alguns estudos eles começaram a querer tirar fotos em sequência para ver, por exemplo, estudar movimentos do cavalo, né? Como esse cavalo se movimentava, e nós vimos que tudo isso
trazia quando você colocava um determinado tanto de fotos em sequência num período de tempo estipulado, a gente não conseguia, a gente tinha a sensação de movimento. Essa sensação de movimento, ela pode ser dada no começo, nós falávamos sobre o movimento, né, o fenômeno da retina, que é quando por exemplo, quando vocês piscam rapidamente, vocês não veem o seu olho fechado, certo? O cérebro, ele grava a última imagem que você tinha e ele segura por alguns segundos. Né? Mas não é só isso, né? Depois, com os estudos mais avançados, nós fomos vendo que realmente nós temos uma capacidade de conectar imagens que não são, vamos falar assim, né? Elas não são contínuas, né? Nós temos essa capacidade, o cérebro faz isso pra gente. E numa taxa de 24 quadros até 16 quadros num segundo, que é onde nosso FPS, quando a gente fala em frames per second, né? Nós estamos falando de quadro por segundo, nós já começamos a ter alguma sensação de linearidade. Né? Então, e aí nosso sistema nervoso é ludibriado e nós achamos que aquela imagem está em movimento. Bom, o conjunto de princípios, processos e técnicas utilizados para captar e projetar numa tela imagens estáticas, sequências de fotogramas, né, obtidas por uma câmera especial, dando a impressão de estar em movimento, é o que vai definir o cinema, né, o maquinário do cinema, né, que nesse primeiro momento chama cinematógrafo. A arte mais moderna a ser considerada uma das grandes, né? E por que o cinema ele entrou nessa lista, né, das sete maiores artes, né? Pela capacidade dele que, após a ópera do século XX, da arte que era considerada total, onde a gente juntava música e teatro e roteiro, né, tudo junto, o cinema ele consegue amalgamar mais linguagens ainda. Então a gente pode pensar em arte plástica, em fotografia, na encenação, então nós pensamos em teatro, tem música e literatura no roteiro. Então o cinema acaba por ser uma junção de diversas linguagens num produto audiovisual. Então, e ele é só capaz, né, e nós só conseguimos ter o cinema com um desenvolvimento tecnológico, né? Foi derivado da evolução das técnicas de captura de imagem e manipulação de mídias sonoras e visuais, né? Hoje se conecta também com as artes digitais, né? O cinema, ele tem esse braço mais conectado com o digital. Claro que hoje todas as outras artes também possuem, tá? Mas o cinema ele fica mais colado, vamos dizer assim, né? Quando nós vemos os filmes de ação, desde o começo, por exemplo, Toy Story, que foi feito em 1995, é a nossa primeira filme 100% feito em animação, ou seja, todo em computador. E de lá para cá nós só fomos vendo cada vez mais sendo usadas as capacidades, né, de computação gráfica e manipulação e edição de imagem e som no ambiente digital para os filmes, e cada vez elevando o nível, né, cada vez chegando mais próximo do real, né, quando precisa, tá? Então, gente, isso aqui foi rapidinho as linguagens. A gente vai ter mais tempo para falar bem mais pormenorizado de cada uma delas, tá bom? E como trabalho dessa semana, o que eu quero? Escolhe uma obra de arte dessas linguagens que a gente falou, né? A gente conversou nessa semana, então pintura, literatura, música e cinema, e vocês vão me fazer uma resenhinha sobre ela, coisa pequena, tá? Até 5 linhas, onde vocês vão me contar quem fez, onde ela tá, onde ela se encontra, se for pintura, se for outro tipo, onde vocês assistiram, onde vocês, né, se ele está na plataforma digital ou se ele teve mídia física, de que ano que ela surgiu, que ela foi feita, que ela foi lançada, o artista foi influenciado por alguma vanguarda artística, o que o artista buscava expressar nessa obra. Então todo esse tipo de pergunta que eu estou te fazendo aqui é basicamente assim: me fala um pouco dessa obra que você escolheu, me explica um pouquinho essa obra e da onde ela surgiu. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, até mais, falou!